adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo abençoado de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Hoje é um motivo de muita alegria porque nós estamos na casa do Senhor. Você pode dizer, eu estou alegre. Diga mais forte, eu estou alegre. Porque eu estou na casa do Senhor. Porque eu estou na casa de Deus. Amém? Agora você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer, é muito bom te ver aqui. Amém? Você vai dar um sorriso para essa pessoa? Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E nós queremos que o Senhor tenha algo a liberar para cada um de nós hoje. Você crê assim? Vamos orar? Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, nós estamos aqui nessa noite para te agradecer. Nós estamos aqui nessa noite para te honrar. Nós estamos aqui nessa noite para nos alegrarmos. Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que está fazendo uma grande obra em nossas vidas. O Senhor está curando, o Senhor está nos libertando, o Senhor está nos transformando. E é isso que nos move, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco em meio a qualquer situação que venha contra nós. Por isso nós não vamos temer, nós não vamos desacreditar, mas nós vamos permanecer fiéis diante de Ti, Senhor.
tem um novo amanhã para mim e para você. Temor, não mais medo, mas a minha vida, a minha história está nas mãos do meu Jesus. Ele vive, Ele reina, porque Ele vive. Posso ter no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus. Ele está vivo, Ele reina, hoje e para todos sempre. Por isso nós nos alegramos nessa noite, Senhor, porque sabemos que o Espírito de vida está sobre nós, está sobre você. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Nós sabemos que o amor de Deus, Ele não falha. E é esse amor que Ele quer liberar sobre nós nessa noite. Oh, Pai, nós queremos mais, muito mais o Teu amor. Nada vai me separar, Mesmo mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, pois eu sei que me amas. Teu amor não falha. se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Vamos declarar a palavra de Deus? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê? Profetiza. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Crê nessa palavra que é liberada? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Declare. E se o mar? Eu não tenho que temer, porque eu sei teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Ele não falha. Ele não falha. Aleluia. Feche os teus olhos e receba desse amor que não falha, desse amor que te faz permanecer firme dentro dos propósitos de Deus, desse amor que te dá esperança de um novo dia, de um novo amanhã, onde Ele tem novas oportunidades, novas alegrias, onde Ele renova a sua esperança. Receba do amor do Pai. Você é filho amado, querido. Receba do amor do Pai. Aí no seu lugar você pode dizer: Senhor, eu quero desse amor. Eu preciso desse amor. Libera sobre mim, Senhor. Libera sobre mim. Eu quero mais. Aleluia. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou o filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho amado dele. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Cante! Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar, abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou. Você é livre. Eu sou filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, porque eu sou filho. Porque eu sou filho. E os filhos têm direito de estar nessa sala de intimidade, usufruindo dessa presença que nos cura, usufruindo dessa presença que nos faz ser pessoas melhores. Tu estás aqui, Senhor. Nós queremos ser esse imã e atrair essa doce presença até este lugar, para que junto com os nossos irmãos nós possamos receber coletivamente dessa doce presença que nós encontramos no Santo dos Santos.
Sua presença é real. Aqui neste lugar, 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 então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Eu louvarei, então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Ele não é um conto de fadas, Ele é real e está aqui. Aqui neste lugar, Ele está aqui. Sua presença é real. Aqui neste lugar, então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei ao Senhor totalmente a Ti. Totalmente a Ti eu me renderei, totalmente a Ti, somente a Ti, totalmente, é totalmente, não é 1%, não é 5%, é totalmente o meu coração. É totalmente o meu amor, é totalmente minha expressão a Ti, Senhor. Eu Te adorarei.
Feche os seus olhos e levante as suas mãos. E comece a dizer palavras de amor ao Senhor. Ao Senhor. Eu te adorarei, Senhor Jesus. Eu me renderei a essa presença. Eu me renderei. Eu me lançarei. Sem me importar. Sem olhar para a opinião alheia. Assim como aquela mulher chamou a atenção do Mestre, Senhor. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Quero me derramar a ti, totalmente a ti. Recebe, Senhor, o bom perfume, o meu melhor, Senhor, o meu melhor, Senhor. Recebe as minhas lágrimas, recebe o meu amor, recebe a minha expressão. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma nuvem neste lugar. Glorifica, exalta, bendiga o nome do Senhor. Somente Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por este privilégio de estar aqui neste lugar com nossos irmãos. Somos uma família. Estamos aqui para te entregar o nosso culto, louvor e adoração. Recebe, Senhor, as nossas vidas depositadas sobre o teu altar. Estamos aqui porque te amamos e queremos, Senhor, que o céu contemple este momento, onde nós, como Igreja de Cristo, nos reunimos neste tempo profético para entregar a Ti o nosso amor. A Ti todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas glorifiquem ao Senhor. Pode se sentar, abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Boa noite a todos vocês que aqui estão. Boa noite àqueles que estão em casa, em deslocamento, no trabalho e que estão cultuando conosco. Eu gostaria de pedir a vocês que estão cultuando através do Facebook, para que possam compartilhar o culto desta noite, para que alguém possa ser tocado por esta palavra, por esta mensagem, que em nome de Jesus, você possa tocar o coração de alguém como um missionário e evangelista deste tempo. Com um simples toque na tela, você vai levar Jesus para alguém. Você pode também enviar o link através do WhatsApp, que em nome de Jesus, alguém seja alcançada pela infinita graça, misericórdia, bondade e amor do Senhor.
Gostaria que você pudesse curtir, é importante você curtir e também deixar o seu comentário. Você pode fazer o seu pedido de oração e também pode dizer se está voltando para os caminhos, se está entregando a vida para Jesus, porque nós queremos cuidar de você. Você que está com problema no casamento, não precisa expor isso no grupo, mas eu gostaria que você entrasse em contato conosco através do telefone. Estamos aqui para te servir. Você que está com algumas questões familiares com respeito aos filhos, é importante também você ter suporte neste momento. Gostaria então de nos colocar à disposição como Igreja de Cristo, porque este é o nosso trabalho. Nós estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui para ajudá-los, e queremos que vocês entendam que ser igreja não é entrar, sentar, assistir o culto e ir embora. Eu gostaria que você fosse igreja durante a semana, gostaria que o bálsamo de Gileade fosse derramado sobre a sua vida, para que você possa ser alcançado de alguma forma pela graça e favor de Deus. Você precisa ser cuidado, você não consegue ser ovelha sozinha, você precisa ser alimentado, você precisa ser discipulado, você precisa ser acompanhado. Entenda isso, não tente resolver os teus problemas de casamento, familiares, com os filhos, de trabalho, sozinho. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. É muito importante termos a cobertura espiritual de irmãos que oram e intercedem por nós. Amém? Gostaria então que você dissesse de que lugar você está falando, e pode pedir oração, que nós estaremos orando. Se não, aqui ao vivo e a cores, eu posso não citar individualmente o seu pedido, mas nós oramos coletivamente. Mas eu costumo acompanhar todas as mensagens e orar por cada pessoa, por cada situação, crendo que realmente Deus ouve e atende. Amém? Gostaria de convidar você também a conhecer o nosso canal no YouTube. Temos ali inúmeros vídeos que vão poder abençoar muito você. Cresça na fé, conhecimento e graça, através de vários temas. O Espírito Santo vai te dirigir. Pegue um caderno, uma caneta, sua Bíblia, rabisque, anote, sublinhe. É muito importante você marcar o que o Espírito Santo fala com você. Marca lá, pregação tal, pastor Alberto, a data, a hora, quanto tempo você vai ficar ali na presença do Senhor, porque isso vai te incentivar a buscar a Deus cada vez mais. Marca o que Ele falou com você, através daquela pregação que foi ministrada ao teu coração. Muitas pessoas têm sido abençoadas assim. O problema da igreja que hoje sofre por inanição e está desnutrida, é porque não se alimenta. Você não para, não dá um stop na tua vida para poder se edificar espiritualmente. Você precisa construir uma fé mais que vencedora. Você precisa aprender a buscar, a se dedicar mais à oração, ao jejum, à leitura da palavra. Você precisa ser instruído na palavra da verdade, porque o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? O nosso site está em manutenção, estamos atualizando. Esta semana eu creio que todo e qualquer problema já vai estar equacionado, mas nos conheça melhor através do nosso site, www.igrejadafecristã.com.br. Eu não sei se você já apanhou este panfleto logo na entrada. Se você ainda não pegou, por favor pegue na saída. É muito importante, porque nós preparamos algo tátil e com visual, para você poder ler e entender. Nós vamos iniciar um curso pela internet, que vai começar no dia 24 de maio. Nós temos 12 módulos,
Cada módulo terá aproximadamente 6 aulas, liberadas 2 vezes por semana. E a duração deste curso é de aproximadamente 6 meses. Você pode assistir, estudar no conforto do seu lar, na hora que você puder e no tempo que você tiver disponível. Não vai custar nada. Nós conversamos sobre isso. Por quê? Foi dito que quando não se cobra pelo menos um valor simbólico, as pessoas não dão valor. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Por exemplo, só de mandar confeccionar este panfleto, custou dinheiro. Tudo que nós fazemos demanda recursos. É a administração, que tem uma secretária, que cuida de todo o trabalho de estrutura do curso. Deixa eu te falar a respeito de quem vai ministrar. É um dos pastores mais abençoados do Brasil. Para você ter uma ideia, ele tem praticamente igreja em todo o Brasil e fora do Brasil, em muitos países. Imagina uma igreja que num dia batizou cerca de 3.000 pessoas. Eles estabeleceram no começo uma meta de 1.000 pessoas. Então aquela igreja, que era a igreja mãe, conseguiu bater essa meta de batizar 1.000 pessoas. Aí este desafio foi estendido para outras igrejas. E o que foi que aconteceu? Outras igrejas também conseguiram bater 1.000 pessoas. Aí o que foi que aconteceu? Eles estabeleceram uma meta mais ousada, de 3.000 pessoas. Então este é o pastor que vai estar ministrando para você e para a sua equipe. Então, nós não temos interesse financeiro de receber alguma coisa por conta do curso. Nós queremos que vocês possam ser edificados, já que o curso está formatado. Rick Warren diz que nós não podemos inventar a roda ou reinventar a roda. A roda já existe. E nós temos ministérios que são assim, co-irmãos, onde nós somos abençoados por eles. Amados, não perca esta oportunidade. Nós temos um número limitado de inscrições e você vai receber no final um certificado e vamos ter a formatura. Nós conversamos também a respeito de fazer uma live para podermos orientar os irmãos, para ver como é que está o aprendizado, o aproveitamento. Agora, este é o primeiro curso, depois vem o de liderança e depois o pastoral, para aqueles vocacionados que têm um desejo de servir a Deus no ministério. Amém? Mas só pastor pode fazer? Não. Os irmãos, de repente, como líderes de célula, acabam pastoreando também. O nosso trabalho de pastoreamento é muito interessante, porque este trabalho não se estende só ao pastor. A igreja precisa aprender a gerar ovelhas, e quem gera ovelhas, aprende a cuidar das ovelhas. Amém? Então eu gostaria que vocês olhassem os temas depois, aqui as matérias, são 4 aulas liberadas por semana, 2 a cada dia, não pesa, são aulas rápidas, dinâmicas e muito abençoadoras. Então aqui estão os temas, depois vocês vão poder ler e façam a inscrição de vocês. Tomamos a liberdade de enviar para o nosso grupo de transmissão link, assim fica mais fácil dos irmãos poderem fazer a sua inscrição. Amém? Muitos irmãos dizem: pastor, eu quero crescer na minha fé, como é que eu faço? Nós estamos estruturando isso, oferecendo agora este curso. Vamos ter outros cursos, podíamos fazer presencial, só que na verdade alguns irmãos não têm disponibilidade
e nós queremos que todos participem. Então nós estamos fazendo este teste, e nós gostaríamos de ver realmente a igreja engajada, amém? Eu tenho um curso teológico também para indicar para os irmãos, aqueles que querem se aprofundar no assunto, e é um curso bem equilibrado, e que vai dar realmente respaldo para você poder entender a Bíblia, ministrar, enfim, eu acredito que são coisas assim importantes dentro da nossa caminhada. O machado, quanto mais afiado, mais corta, amém? Então a igreja, muitas vezes, ela precisa entender o seu comprometimento, o seu envolvimento, a sua entrega, a sua doação, o seu sacrifício, o seu propósito, assim vocês vão romper. Então, vamos entrar nesse trilho de liderança, de crescimento, vamos romper em nome de Jesus, amém? Gostaria de chamar o Davi Almeida Pedroso da Silva, nascido no dia 29 de março de 2022, filho de Adriano Pedroso da Silva e Paola Almeida de Oliveira, para que possamos juntos apresentar esse menino bonito. Gostaria que a família viesse à frente, por favor. Fiquem despreocupados que o pessoal corre lá. Sobe aqui, pode subir. Tudo bem? Que bom. Fiquem aqui. Mamãe já chega. Valtinho está chique, hein, Valtinho? Continua corintiano? Misericórdia. Todos são corintianos? Meu Deus, sangue, fogo e óleo. Eu sei que vocês me amam, eu também amo vocês. Vem cá, mamãe, fica aqui do lado do Adriano, por favor, do papai. Deixa eu ver o Davi, como é que tá? Olha só, é você que estava chorando lá, menino? Meu Deus do céu. Oi, tudo bom? É nóis. Deixa eu dar uma palavra rápida a vocês. Eu sei que vocês são conhecedores da palavra de Deus, que a família de vocês é uma família cristã, mas é bom reforçar tanto para vocês como para a igreja a importância deste momento. É um momento profético, onde nós, obedecendo a palavra de Deus, que está em Lucas 2:22, apresentamos o Davi ao Senhor. O bebê, biblicamente, não pode ser batizado. Vocês podem procurar na Bíblia, vocês não vão encontrar nenhuma criança sendo batizada, pequena, recém-nascida. O bebê na Bíblia é apresentado de acordo com a lei mosaica. E nós trazemos para o nosso tempo, entendendo que este momento é importante, onde nós apresentamos a criança, que foi Davi. Vai ser pregador, já senti, eu tenho feeling, eu tenho discernimento. Oh meu Deus, oh. Davi, colabora, hein? Então é muito importante esse momento, onde essa criança vai ser apresentada ao Senhor, amém? Oh meu Deus, oh, está até de gravatinha, me traz o óleo por favor. Alguns riem na hora, né? Outros choram, glória a Deus. Oh meu Deus do céu. Dá a criança para o papai, mesmo que chore. Por que eu vou pedir para o pai segurar? Nós temos trabalhado muito isso na nossa comunidade. É por conta do seguinte: geralmente a mãe acaba sendo pai e mãe.
E a criança, você não leva muito jeito, né? Então deixa com ela, depois pega de novo a situação. Eu vou ungir ele também. Oh, meu Deus. Então deixa eu falar isso para vocês, porque é importante. Esquece do choro. O choro vai virar música para nós, amém? Ele chora assim a noite inteira? É? Já acostumou? Mais ou menos. Então, geralmente, é a mãe que cuida da criança e ela se responsabiliza inteiramente pela criança. E o pai é apenas aquele provedor que trabalha e dá o dinheiro para a criança ser cuidada. E nós estamos trabalhando que o pai precisa ter ligação com a criança afetivamente. O pai é provedor, o pai é protetor, o pai dá direcionamento. Então nós precisamos compreender a importância que o pai, como sacerdote do lar, tem a vida da criança. Amém? Muito bem. Você consegue segurar agora, né? Agora que parou, meu pai eterno. Você sabe que a criança conhece o colo da mãe, né? Ó. Conhece. Você sabe segurar bonitinho aí, né? Segura bonitinho, assim, ó. Isso, deita ele. Deita aí, meu filho. Cuidado com o pescocinho aqui, ótimo. Diga assim, vamos orar juntos, vamos ficar de pé? Diga assim, Deus, eu me coloco diante de Ti, como sacerdote do meu lar, com Davi em meus braços, e minha esposa do meu lado. Eu quero crer na Sua bênção sobre a minha casa, o meu lar e a minha família. Nessa noite, nós apresentamos o Davi a Ti. Amém. Dá para a mamãe. Oh, meu Deus. Pai, eu profetizo na vida do Davi, que ele crescerá nos Teus caminhos, será uma bênção nas Tuas mãos, que ele será como flecha na aljava do guerreiro. Eu profetizo que ele recebe toda sorte de bênçãos sobre a vida dele neste momento, que a Tua graça, misericórdia, bondade e amor é sobre ele. Eu profetizo que ele crescerá e será alguém na vida. Eu profetizo saúde. Eu profetizo que os Teus anjos estarão sempre do seu lado, protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Nós Te dizemos, Davi, você foi sonhado, você foi desejado, e você é recebido com muito amor, no reino de Deus, nesta igreja e na sua família, em nome de Jesus, amém. Segura aqui. O Davi, em nome de Jesus. Oh, Davi, doeu? Doeu, Davi? Não doeu. Vamos tirar uma... Ó, aqui é o certificado de batismo. Opa! O certificado de batismo, ou melhor, apresentação. Obrigado, Cris. E a Bíblia do bebê, que é a primeira Bíblia dele. Pode sentar vocês. Ó que legal, ó. A primeira Bíblia do bebê, ó. Que legal, né? Quer segurar? Vamos tirar uma foto agora, Valtinho, aqui, ó. Vamos tirar uma foto aqui, para ficar de recordação para nós. Vem cá do meu lado. Isso, a mamãe aí. Ok, vamos olhar para Michele. Obrigado. Deus abençoe, parabéns papai, parabéns mamãe, querido, Deus te abençoe, Valtinho querido, Ney, Deus abençoe demais, viu? Vocês são muito amados, cuidado para descer, tá, filho? É na paz. Tá vendo? Já parou de chorar. Deus é bom, né?
Aleluia. Glória a Deus. É muito importante que você faça o seu check-in quando você chega na igreja. Falei check-in, não falei chequinho, tá? É muito importante que você faça, porque também é uma forma de evangelizar. Eu gostaria que você compreendesse a importância disso, em nome de Jesus. Eu vejo que alguns irmãos fazem, isso é importante, tá bom? João, quem que está com você aí, João? Parece que tem uma galera aí. Diga o nome de todo mundo, João. Calma aí, Adriana, Rodrigo, vai. Iraildes, Thalita e Giovanni. Tudo bem? Eu sempre, quando vou lá em Vargem, sou muito bem recebido. Eu só tenho uma reclamação. Outro dia eu fui lá, você tinha de viajar. Família foi viajar, né? Foi lá pro Bahia. Ó, tem uns baianos aqui, ó. Tem um hino que diz: eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor. Vocês não sabem quem é esse cantor? O nome dele é Valdir Soriano. Da minha época, quando eu era criança. É um caso sério. Mas que Deus abençoe demais vocês. Tem mais alguém hoje? Primeira vez aqui? Oi, princesa. Vem cá dizer um oi. Dizer oi aqui, ó. Vem cá. Quer saber não, Giovanni? Eu vou levar você para mim. Ela vai embora correndo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Mateus, Mateus capítulo 7, versículo de número 22. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pai querido, Deus amado, continua falando conosco através da tua santa palavra. Nós cremos que a tua palavra aberta é a tua boca falando com cada um de nós. Unge este momento em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, assim seja e assim será. Nós precisamos entender aquilo que Jesus está falando nesta passagem. Nós precisamos trazer este texto para a nossa realidade, porque esta revelação cabe para os nossos dias. Aqui Jesus diz: muitos me dirão naquele dia. Não são poucos, muitos. E esta palavra fala com a igreja, comigo e com você. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, quando na verdade Jesus não foi Senhor, Ele é apenas chamado de Senhor. É uma questão de título, não é uma questão de reverência e de temor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? A grande questão é:
que muitas vezes a igreja se dá por satisfeita por conta da manifestação. É sabido que o dom é irrevogável. A pessoa pode operar em nome de Jesus. Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome fizeram maravilhas. Em nome de Jesus. O nome de Jesus muitas vezes foi usado indevidamente na boca daquele que não estava andando mais na presença. A palavra nos ensina que sem santidade ninguém verá a Deus. A razão de não sermos consumidos é esta misericórdia. Misericórdia que não merecemos, mas desfrutamos. Aqui o Senhor está admoestando, redarguindo, exortando, corrigindo a rota da igreja, porque a igreja começa bem e pode se perder no meio do caminho, sem chegar ao fim. Imagina como vai ser triste quando estivermos diante de Jesus para prestação de contas, e naquele grande dia Ele disser: não vos conheço, apartai-vos de mim. Nós vivemos de uma forma confortável com o pecado, com uma vida meramente religiosa, e achamos que isso não afeta a nossa eternidade. E por conta disso nós vamos levando a nossa vida cristã de barriga, onde perdemos os princípios e os valores, onde perdemos a essência do que é evangelho, e deixamos de servir a Cristo como Senhor. A palavra diz: eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas. Só que no plural. Profetizamos, expulsamos demônios, curamos, fizemos maravilhas. Salvação individual. Não adianta tentar convencer o céu se apoiando em outros que tiveram a mesma conduta que possivelmente você teve. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você que conhece a palavra e não vive na palavra. E hoje a grande questão é que vivemos uma crise de referencial. Tem muito irmão que diz: pastor, eu não sei mais para que direção olhar. Tenho ouvido sobre escândalos, eu tenho visto muitas quedas. Você deve tirar os olhos de pessoas e colocar os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Somente Jesus é santo, somente Jesus é perfeito, somente Jesus é digno de todo louvor, honra e glória. Nós somos falíveis, mas nós precisamos olhar para a nossa realidade, entender onde é que nós nos encaixamos dentro deste contexto, porque nós podemos estar dentro de uma igreja, mesmo assim não sermos salvos. E o problema não está com a igreja, o problema está no nosso coração, porque falta temor,
e tremor. A igreja dos nossos dias não tem mais temor e tremor. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Leonard Ravenhill disse certa vez: a tragédia de hoje é que a igreja está buscando felicidade, não santidade. A tragédia de hoje é que a igreja está buscando felicidade e não santidade. Nós queremos uma igreja onde nós nos sentimos bem, onde a nossa alma é aliviada, onde somos bem recepcionados, onde nós nos sentimos envolvidos, queridos, aceitos. Não importa a sua conduta, não importa o que você faça, não importa quem você é. Jesus disse: vinde como estáis. Mas sabemos que não podemos permanecer como chegamos. Quando eu fui para Cristo, o Espírito me mostrou que eu era uma pessoa torta. Ele me fez enxergar o quanto eu era deformado no meu caráter e na minha personalidade. Eu tinha um temperamento agressivo. Eu tinha necessidade de aceitação, aprovação, buscava bajulação. Estava vivendo uma crise existencial, uma crise de identidade. E quando a palavra nos alcança, ela joga luz no íntimo do nosso coração. Permita que esta luz alcance você nesta noite, porque tem muita coisa dentro de você que precisa ser tirada, e só vai sair se você permitir. É o casamento que está em crise, é o casamento que está quase acabando, você está à beira do divórcio, não é feliz no seu relacionamento, está vivendo um tempo difícil com os filhos, não sabe como lidar com a adolescência, com a rebeldia, com a teimosia, as brigas são constantes, você acabou abrindo mão dos seus filhos. Quando você olha para a tua vida, é a crise financeira, portas fechadas, dificuldades. Cada um de nós tem a sua história. Deixa esta luz entrar dentro de você e revelar a vontade de Deus, porque Ele tem poder para mudar aquilo que precisa ser mudado. Você já fez tudo o que podia fazer e não conseguiu. Aí você se frustrou, se decepcionou, se desiludiu e entrega os pontos, depõe as armas, joga a toalha. Sabe, Deus te chamou para você ser alguém de oração, porque Deus vai se revelar para aquele que ora, para aquele que invoca o céu, para aquele que clama, que suplica, que pede, para aquele que acredita. Não adianta você buscar apenas os recursos desta terra para resolver aquilo que é espiritual. Deus conhece o teu sofrimento, a tua dor, Ele vê as tuas lágrimas. E quando você diz: Deus, faz o que precisa ser feito na minha vida, eu te dou liberdade. Deus vai começar tratando você como aconteceu comigo. Eu não imaginava que ia sair tanto lixo de dentro de mim. Eu não imaginava que eu era quem eu era.
E Deus começa a me tratar, a me corrigir, a me limpar, a me santificar, a me consagrar. Eu permiti. Sei que ainda não cheguei lá, como diz o apóstolo Paulo, mas o meu desejo é de obedecer 100% a palavra de Deus. Sei que sou limitado, mas o Deus que eu sirvo é ilimitado, e Ele disse que tudo é possível que crê. Eu simplesmente creio e peço que Ele faça o que precisa ser feito. Eu quero agradar a Deus, e muitas vezes nós queremos agradar a homens, nós queremos fazer aquilo que impressiona, queremos ser populares, queremos nos destacar dos demais, e muitas pessoas usam o dom e o ministério para fazer isso, e Deus vai tratar. A prestação de contas virá. Nós não podemos viver como igreja em nossos dias do jeito que temos vivido. Quem foi Leonard Ravenhill? Ele nasceu no dia 18 de junho de 1907 e faleceu no dia 27 de novembro de 1994. Ele foi um cristão britânico, escritor e evangelista, que destacava no seu ministério a oração e avivamento. Ele ficou conhecido por desafiar a igreja moderna. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Um dos livros que ele escreveu e que eu gostaria de indicar a você nesta noite, para que você adquira e leia, tem como título Por que tarda o avivamento? Leia este livro de Leonard Ravenhill. A igreja que você quer e a igreja que Deus quer. Imagina o dilema. Eu sou um pastor que lidera um ministério. Alguns irmãos chegam para mim e dizem: pastor, nós temos que mudar a cara do ministério para atrair mais pessoas. E eu penso que nós atraímos as pessoas pela presença de Deus e não por artifícios. Não estou dizendo que não devemos mudar algumas coisas, mas a igreja não precisa viver à luz da moda, de modismos. Nós não queremos fazer algo apenas para seduzir, aliciar, fascinar. Nós queremos fazer algo para impactar. É muito mais fácil nós usarmos de subterfúgios do que dobrar o joelho, do que orar durante a madrugada, do que passar dias jejuando, colocar a cara na Bíblia e buscar como nós nunca buscamos. Muitos acham que a igreja vai crescer apenas com estratégias de marketing. E nós vemos que isso funciona em muitos casos. Tem gente que faz isso e o faz muito bem. E a igreja não está preocupada sobre a essência da igreja onde ele está. Ele só precisa ter este sentimento que preenche, que muitas vezes engana, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Imagine vocês, que eu como pastor em atendimento já ouvi muitas coisas.
Por exemplo, pastor, eu quero mudar de igreja. Eu quero ir para aquela outra, porque lá tem irmãos da sociedade, da high society, da nata, irmãos que têm dinheiro. Nós queremos andar com pessoas diferentes, e as pessoas da sua igreja são muito humildes, são muito modestas. Ela não sabe que nós é que somos ricos, só não temos dinheiro, mas a bênção está a caminho. Mas olhamos para o livro de Apocalipse, quando Jesus fala para aquela igreja rica, que ela era pobre, miserável, cega e nu. A pessoa não quer mudar porque é uma direção de Deus. Ela pode até se esconder por detrás desta desculpa, quando na verdade não tem nada a ver com direção de Deus, é apenas ego. Eu estou indo por causa de Jesus? Não, eu estou indo por causa de interesse pessoal. Eu estou indo para me encaixar dentro de um padrão, porque eu já tive uma condição financeira boa, e acredito que este é o caminho, que isso vai beneficiar os meus filhos. E assim a pessoa ela sai debaixo da graça para um lugar onde Deus não abençoa. Ela quer ir lá por interesses. Imagina num aconselhamento eu atendendo um casal, cai aqui entre nós, de pastores em crise, quando a mulher diz: eu quero receber tudo que eu tenho direito em vida, mesmo que eu vá para o inferno depois. Você me pergunta, pastor, será que ela estava em sã consciência? Acredito que não. Como que uma pessoa que conhece a Bíblia vai abrir a boca para falar uma besteira deste tamanho? Jovens, pastor, eu quero ir para outra igreja. Por quê? Porque lá ninguém pega no meu pé, a igreja é grande, ninguém se intromete na minha vida. Aqui o pastor, a liderança querem me acompanhar, querem me vigiar. Não, nós não queremos vigiar ninguém, nós não queremos manipular ninguém. Nós queremos que você não sofra no futuro por escolhas erradas, porque muitas vezes você não tem maturidade ainda para escolher. Você não sabe o que você está fazendo. Muitas vezes vem uma gravidez prematura, fora de hora. Muitas vezes você se envolve com uma pessoa que não tem uma boa índole. Pastor, eu gosto dele, mas ele está na criminalidade, marginalidade, bandidagem, está nas drogas, está fazendo tudo errado. E é este legado que virá sobre a vida da sua criança. Pastor, eu não quero controle, eu quero uma igreja grande, eu entro e saio, eu faço o que eu quero. Dentro da igreja, parece que a pessoa é muito espiritual, levanta a mão, louva, adora, muitas vezes contribui, até serve. Mas na verdade, tudo aquilo que ela está fazendo está sendo rejeitado pelo Senhor, porque está em pecado oculto, secreto, está fora da vontade de Deus. Mas os nossos jovens, eles preferem, nos dias de hoje, viverem desta forma. Não ouvem mais os conselhos dos pais, não ouvem mais os conselhos da igreja, porque na escola só se tiver princípios e valores cristãos. Porque hoje a criança é erotizada desde muito cedo.
ela é estimulada a entrar em crise na sua orientação sexual. Existe um plano maquiavélico por parte do diabo, através do espírito do anticristo, para que as crianças se percam, que os nossos adolescentes se percam, que a nossa juventude se perca. Nós entendemos os lastros da esquerda, do comunismo e do socialismo. E aquilo que muitas vezes te traz prazer, é aquilo que te condena e pode te levar para o inferno. Uma pessoa me disse: pastor, mas eu não acredito no inferno. Eu disse para ela: uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. Inferno existe, e não deixa para descobrir isso tarde demais. O alerta tem sido dado. Imagina as situações. Lá eu posso ficar com a minha namorada, ter intimidade e ninguém se mete. Se eu quiser ir para o lago, curtir, ficar a noite inteira lá, encher a cara, usar droga, beleza. Basta eu ir para a igreja, pedir perdão, está tudo certo. Imagina o que eu tenho que ouvir em atendimento. Uma mãe que chega e diz que tem uma filha de 12, 13 anos e que passou no ginecologista para o seu primeiro atendimento, para que ela possa fazer sexo com segurança, porque está namorando. Eu falei: e vocês permitiram? Se os pais permitem, quem sou eu para dizer alguma coisa? Não, pastor, eu até disse, pode fazer em casa, ela tem o quarto dela, pode usar o chuveiro, ali tem segurança, está perto de mim, eu sei o que está fazendo. O pai sabe? Não, eu digo para ela: ó, teu pai não pode saber disso. Se o teu pai chegar, esconde esse camarada dentro do guarda-roupa, na sacada, puxa a cortina, joga debaixo da cama. O que é que você quer viver isso? Eu, como pastor, eu preciso olhar para a igreja contemporânea, atual, contextualizada, e preciso me atualizar. A palavra de Deus, ela é retrógrada, ela é antiquada, ela é ultrapassada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. Mas nós queremos rasgar algumas páginas da Bíblia, amassá-la e jogá-la no lixo. Tem muitas coisas que não condiz com a permissão de Deus, com a vontade de Deus, com o amor de Deus. Ouvindo um jovem, ele diz: pastor, em nome do amor, tudo é permitido. Eu falei: você não sabe o que é amor. O amor de Deus, que é justiça, também é juízo. Este mesmo amor pode lançar alguém no inferno, mas esta não é a vontade de Deus, é porque a pessoa negou o seu perdão, não houve arrependimento, não houve mudança de vida, não houve transformação. E nós entendemos o que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Ela acha que pode continuar buscando a Deus como velha criatura. Eu não preciso mudar. O mundo está entrando dentro da igreja, e a igreja vai perdendo da unção do Espírito. Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus quer operar, mas nós não colaboramos.
temos uma vida fora da presença de Deus, no pecado, e chegamos aqui e queremos ver manifestação de alguma coisa. A palavra diz: santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Mas a pessoa, ela quer andar na carne, ela não quer andar no Espírito. Santificai-vos. 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 É algo possível para nós. Você precisa orar e dizer: Deus, coloca temor e tremor no meu coração, muda a minha vida. A coisa está tão séria, amados, que esta semana o pastor Ricardo Goldin, um dos pastores mais renomados do Brasil, fez uma declaração bombástica. Ele disse que a homossexualidade não é pecado. E quando você vai para a Bíblia, você tem outra compreensão. Não estamos falando daquele que está na homossexualidade. Não queremos atacar ninguém. Não somos homofóbicos. Amamos. Mas nós precisamos do Espírito Santo para trazer luz ao nosso coração, para compreendermos. Hoje, igreja batista, metodista e presbiteriana, muitas delas estão fazendo casamento homoafetivo. Aonde vai parar isso, eu não sei. Um pastor muito conhecido, ele foi bombardeado recentemente, porque ele disse que a Bíblia precisava se atualizar. Então eu quero dizer a vocês que é muito mais fácil nós usarmos estes argumentos do que mudar de vida, do que abandonar o pecado, do que viver na presença de Deus. Como você está servindo a Deus? O Espírito Santo, ele não vai te acusar, o Espírito Santo, ele vai te convencer. Que tipo de igreja você quer? Que tipo de igreja Deus quer? Parece que nós não estamos muito preocupados com o tipo de igreja que Deus quer. A igreja que você quer, muitas vezes, é uma igreja sem lei e sem regras. Mas pastor, a Bíblia não diz que o fim da lei é Cristo? Então por conta da graça você vai viver na desgraça. Porque hoje muitos não querem mais viver debaixo de nenhum tipo de regra. E nós sabemos que as regras são necessárias, porque onde não há hierarquia, há anarquia. O céu é extremamente organizado, e Deus estabeleceu as leis e as regras, as restrições, para que nós possamos andar na sua presença. Mas é o Espírito Santo quem vai te dirigir, não sou eu quem vou te policiar. Eu não sou polícia de crente. Tem irmão que me liga: pastor, o carro do fulano está balançando aqui no lago, o senhor não quer vir ver? Eu falei: não, eu não sou polícia de crente, o problema é dele. E para de bisbilhotar, irmão, vai orar por ele, vai interceder por ele. O que você está fazendo aí? Ah, eu estou fazendo minha caminhada. Irmãos, esta é a realidade da igreja de hoje.
É uma igreja que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não contribui, que não serve, que não tem mais espírito voluntário. Ah, mas pastor, nós vemos igrejas que estão bombando. É verdade. Muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Mas todas as igrejas têm os seus salvos e não salvos, inclusive a nossa. Aí a pessoa quer uma igreja sem leis, sem regras, onde não é cobrado, onde você frequenta quando quiser e do jeito que quiser. Não, eu não quero ninguém pegando no meu pé, ligando, perguntando por que eu não vim. Eu não fui porque eu não quis. Quando eu quiser eu vou. É muito mais profundo do que falar de estilo de roupa e cabelo, que a igreja durante muito tempo pregou isso. A gente esqueceu do coração. E sabe por que a igreja está assim? Por conta do coração que não foi tratado lá atrás. A igreja se tornou religiosa, apedrejando as pessoas por conta de roupa e por conta de cabelo. Deus falou com Samuel e disse: você vai na casa de Jessé, ungir a Davi, mas não olha para a aparência dele, olha para o coração, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A igreja dos nossos dias está preocupada com o coração? Não. Nós somos repelidos muitas vezes por conta da aparência e das escolhas, por conta de algum tipo de estilo. Não estou dizendo que a aberração muitas vezes é normal, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a gente precisa ser mais hospital do que tribunal. A gente precisa parar de julgar, parar de apontar o dedo, parar de apedrejar. Mas nós precisamos amar estas pessoas, a ponto do amor curá-las e transformá-las, para que elas conheçam Cristo de verdade. Então é muito mais profundo do que falar de estilo de roupa e cabelo. Se usa esfera, anilhas, piercing, se é tatuado ou não, se a bebida é com álcool ou sem álcool, se o cigarro é com filtro, sem filtro, de seda ou de papel, se é eletrônico ou é mentolado. É muito mais profundo do que falar de estilo. Se a droga é leve, se a droga é pesada, se é para acalmar ou acelerar, se é dependente. Se é dependente de remédio tarja preta, se existe amor na jogada, como eu falei, está livre, vale tudo. O que vale é frequentar uma igreja, de preferência grande, onde ninguém se mete na minha vida. Eu vou falar algo a vocês. Como é precioso a gente ter alguém que cuide da gente. Se você que está aqui olha para a igreja e não tem um amigo dentro da igreja, a culpa não é da igreja. Você que precisa se aproximar, você que precisa dizer: eu quero ser cuidado, eu quero ser acompanhado, eu quero ser desenvolvido na minha vida cristã, na minha vida ministerial e na minha vida espiritual. Quando você está doente, você vai para o médico, ou o médico vai na tua casa. Então você precisa entender que esta responsabilidade Deus não vai cobrar do pastor. Nós temos muitos filhos, e você deve dizer: pastor, cuida de mim. Pastor, tem algum líder que pode cuidar de mim? Nós não queremos monitorar a tua vida, não queremos controlar a tua vida, não queremos nos meter aonde não somos chamados, mas nós queremos levar você a viver uma vida na presença de Deus.
E a gente vê a diferença. Aqueles que estão sendo cuidados, que passam pelo atendimento e discipulado, quando param, tem casamento que termina. Teve casos do casal sair da nossa igreja e ir para outro ministério. Aí ele me liga um dia: pastor, me separei. Eu disse: por quê? Ele disse: enquanto nós estávamos aí na fé cristã, nós éramos cuidados. Quando a gente saiu, a gente começou a regredir, recaídas, e por fim o relacionamento se tornou insuportável. Acabou tudo. Filho preso, filha grávida prematuramente, nova na idade, sem saber ao certo o que está acontecendo. Mas enquanto a pessoa está lá debaixo de oração, de cobertura, de intercessão, estamos jejuando por ela, estamos pedindo, estamos clamando, estamos suplicando, estamos batendo o joelho no chão, colocando a cara no pó por aquela vida, a resposta é uma. Quando a pessoa, ela se rebela e diz: não, eu quero fazer do meu jeito, ela vê que não deu certo. Tem gente que me liga e diz assim: pastor, o senhor pode me levar na Unicamp? Por quê? Enquanto estava aqui na igreja eu levava. Não tinha quem levasse, nós levávamos. Eu pergunto: que igreja você está? Aí eu estou em tal igreja. Eu falei: pede para o pastor aí te levar, porque agora você tem outro pastor. Eu vim para os filhos de Israel, eu preciso cuidar das ovelhas desse aprisco. Pastor, estou te ligando, dá para o senhor arrumar aquela cesta básica? Que igreja você está indo? Você precisa pedir para o teu pastor. Não é certo eu tirar da mesa de um irmão aqui e dar para você. O ministério que você está hoje tem que cuidar de você. Você percebeu que muitas vezes você está dentro de uma igreja, mas você acaba sendo só frequentador, porque você precisa se aproximar, ter contato com outros irmãos. Eu sei que você veio machucado, que aconteceram muitas coisas e você se decepcionou lá atrás, mas nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. Imagina só, se hoje você precisar de milão, para quem que você vai pedir? Tem que ter pelo menos um amigo, que pode te ajudar, não é? Aí você olha à sua volta, não tem ninguém. Você não é um antissocial. Você precisa entender que esta é a tua família, e numa família é assim. Quando a gente olha para a nossa família, se a gente pudesse, a gente não ia mudar um monte de coisa, mas é assim. Nós vamos morar no céu. 2 irmãos aqui na igreja estavam numa briga. Eu falei: a minha oração é para que vocês possam ter no céu o mesmo quarto. Vou falar para Deus colocar 2 camas no mesmo quarto para vocês lá, na eternidade. Ou pensando melhor, onde vocês não vão entrar, não sei quem. Um vai tomar o elevador para cima, outro vai tomar o elevador para baixo. A igreja precisa crescer. A igreja não pode ser melindrosa, cheia de picuinhas. Eu não gosto daquele irmão. Por que você não gosta dele? Não sei, não vou com a cara dele. Nosso santo não bate. Eu falo: olha, essa linguagem não é uma linguagem evangélica, é uma linguagem lá, de terreiro. Nosso santo não bate. Diga assim: não testificou no meu espírito. Não sei, acho que esse irmão é metido. Eu falei: olha, você está enganado. Eu conheço ele e é um irmão muito simples, acessível, abençoado. Esse irmão olhou torto para mim. Imagina uma situação que nós enfrentamos na igreja. Um casal veio falar comigo e disse: pastor, nós vamos sair da igreja. Eu disse: por quê? Ele falou: por quê?
Porque tem uma irmã aí que fica olhando para o meu marido o culto inteiro. Essa irmã é muito oferecida. E sabe, para eu não ficar com raiva, perder a unção, e para eu não ficar em crise, nós vamos sair da igreja. Eu falei, tá, me diga que irmã é. Se for uma piriguete gospel, eu vou dizer para vocês. Quando me falou, era uma irmã estrábica. A irmã tinha um zoinho virado para cá, outro para lá. A irmã estava sendo injusta com ela. Não tinha nada a ver com o seu ciúme. A irmã era uma bênção. Mas olha como nós somos. Qualquer coisinha vai te chatear. Eu não vou voltar mais na igreja. Você precisa voltar até o Senhor tratar você. E sabe que é desconfortável? Quando a gente vai para o médico, não é desconfortável ser tratado? Ninguém gosta de tomar injeção. Ninguém gosta de passar por um procedimento mais invasivo ou evasivo? Invasivo, não gosta. Não gosta. Ninguém gosta de fazer exame. Ninguém gosta que fique investigando sua saúde. Os mais velhos dizem, não, eles ficam procurando alguma coisa para achar. Aí inventa alguma coisa. Não, precisa se cuidar. Então nós precisamos entender, eu estou numa igreja que me acolheu, mas você é responsável por esta acolhida, sabe? Precisamos conhecer os irmãos, precisamos estar mais junto de irmãos espirituais, aqueles que precisam de nós vamos ajudá-los até um determinado ponto. Quando você vê que está perdendo tempo, você precisa cuidar de outro. Eu tive um atendimento, conversei com o casal e disse, eu não vou mais cuidar de vocês. Mas por quê, pastor? Eu falei, olha, a gente está andando em círculos. Você precisa se posicionar para o atendimento funcionar. Porque se não houver renúncia, entrega, mudança, nada vai acontecer. Então eu quero trabalhar com quem quer realmente mudar, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes o irmão, ele gosta da igreja badalada, tipo grife gospel, movimentada por talentos criados pela mídia, e que embolsam muito dinheiro por onde passam. Um irmão muito querido falou, vou abrir uma igreja em Bragança. Nós já temos quase 400 membros. Eu falei, sem abrir já tem quase 400. Da onde é que vieram estes crentes? Porque crente não brota do chão. Sabe da onde? De outras igrejas, de outros ministérios. Quando chegam irmãos aqui de outras igrejas e ministérios, eu digo, olha, só vem para cá se o Espírito Santo realmente dirigir vocês. Não fique iludido por recepção, por abraço, por beijo, por balinha. Tudo isso faz parte. Mas a gente precisa ser mais maduro. Nós precisamos nos conectar com o Espírito de Deus no lugar. Você precisa se conectar com o Espírito Santo de Deus no lugar. E hoje parece que não existe mais essa conexão. Tanto faz como tanto fez. Teve um irmão que chegou e falou, pastor, não gostei da igreja, achei ela fria. Eu falei, por quê? Porque os irmãos não dão glória a Deus, não dão aleluia. Eu sou pentecostal. Mas nós não podemos julgar a temperatura do coração dos irmãos por aleluia e glória a Deus, porque muitas vezes pode não passar de alegria da alma. Eu estava num culto uma vez, que o irmão estava contando um testemunho, ele falou, amados, eu fui roubado. Um gritou, glória a Deus, o outro gritou, aleluia. Mas peraí, ele foi roubado. Santo és tu, Senhor. Eu falei, peraí, está falando aleluia na hora errada.
glória a Deus na hora errada. Santo és tu, Senhor, na hora errada. Aqui nós não proibimos ninguém de dar aleluia e glória a Deus. Pode dar. Só que não pode atrapalhar o culto também. Porque tem alguns irmãos que querem aparecer mais do que o Espírito Santo. Eu fui num culto, me sentei do lado de um pastor, era uma festividade na igreja. Aí tinha um do meu lado, ele fazia assim: ei, glória! Eu levei de um susto a primeira vez, amados, eu falei: Jesus. Aí quando eu me recompus, ele: ei, glória! Eu falei: a segunda vez, irmão do céu, misericórdia. Aí daqui a pouco, do nada, de novo: ai, glória! Ah, eu falei: deixa comigo agora. Cheguei no ouvido dele: ai, glória! Aí o irmão ficou comportado o culto inteiro. Quando nós deixamos de ser igreja de campanha, eu já contei a história para vocês. Nós fizemos a campanha das portas abertas, e nós entregamos uma chave. Aí eu fui no banco e encontrei lá uma irmã da igreja, ela com a chave pendurada no pescoço. Ela falou: olha, pastor, estou aqui com a chave da campanha. Levantou para o alto e beijou. E eu me senti tão mal, porque eu falei: o que eu estou ensinando para o povo? Idolatria? Eu cheguei para a igreja, pedi perdão e disse: olha, a partir de agora nós não vamos fazer mais campanha. Teve gente que foi embora, falou: não, pastor, nós gostamos de campanha. Eu não quero que vocês sejam dependentes de campanha. Termina uma, tem que começar outra, para poder motivar os irmãos. Não. Aí foram para uma igreja de campanha, e a gente respeita isso. Um movimento onde a igreja está cheia de pessoas vazias, onde parecem crentes, mas continuam nas mesmas práticas. Olha como é sério isso. Para Deus o pecado continua sendo pecado, mas para esta geração o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Até mesmo na linha de frente, na liderança e no altar, temos pessoas que fingem muito bem e que não nasceram de novo, e precisamos refletir com respeito a isso. Nós não podemos impedir o crescimento do reino de Deus, contaminando os átrios do Senhor. Muitos continuam reprimidos, oprimidos e em crise de identidade, onde cada um pensa no seu próprio bem-estar e não na vontade de Deus. Isso foi uma luta para mim no começo da minha conversão verdadeira, porque eu queria ajustar o evangelho à minha vida, até um dia que eu aprendi pelo Espírito Santo de Deus o que era renúncia, o que era entrega, o que era sacrifício. É isso que agrada a Deus. Sabe por quê? Você pode estar aqui do mesmo jeito que você sempre foi, ou pior ainda. E Deus te ama. Ele quer mudar a tua vida, o teu destino, o teu amanhã, o teu depois, o teu daqui a pouco, o teu futuro. Muitos querem uma igreja onde não precisam se sujeitar ao Espírito Santo. Querem uma igreja que anestesia e não transforma. Querem um louvor que toca a alma, que faz chorar, que mexe com as emoções, onde na verdade o louvor é adoração. A música é para pessoas e não para Deus. Neste tempo o pregador fica sem inspiração, porque a igreja não pode ser confrontada no pecado, porque o irmão que dá o maior dízimo não pode ser tratado.
Ele pode ficar em adultério no meio da igreja, na pornografia, na promiscuidade, fazendo o que é ilegal, desonesto e impróprio. A bem da verdade, hoje a palavra não penetra nos corações, porque os corações estão fechados. Ministério de Música, por favor. Que tipo de igreja você quer? Que tipo de igreja Deus quer? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus agora, com base em tudo que nós ministramos nesta noite. A questão não é que tipo de igreja você pertence, mas que tipo de crente você é. Porque você é a igreja. Qual a cara que você está dando para a sua igreja? Eu não me envolvo. Para mim, igreja é impessoal. Para mim isso não é importante. Para mim tanto faz. E olha como é sério. Deus, Ele recebe o nosso culto. Ele recebe o nosso louvor e adoração. Ora, fala com Deus. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Vamos ficar em pé durante um tempo. Sua presença é. Diga para Deus: Deus, eu te amo. Coloca temor e tremor no meu coração. Aqui neste lugar. Mais uma vez, tua presença é real. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Existe uma unção neste lugar. O profeta fala da unção que quebra o jugo, que cancela o jugo, que desfaz o jugo. Em nome de Jesus, toda condenação cai por terra, toda sentença cai por terra, toda maldição cai por terra. Eu profetizo uma igreja liberta, uma igreja curada, uma igreja tratada, uma igreja salva. Senhor, faz a tua obra no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Olha para aqueles que estão em casa, olha para aqueles que estão cultuando conosco neste momento, ao vivo ou pela gravação. Em nome de Jesus, permita que o teu coração volte a ser apaixonado de novo. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor. Você precisa se libertar. Fala com Deus, baixinho no teu lugar. Você pode confessar o teu pecado, você pode clamar pelo seu perdão. Se reconcilie nesta noite, se conserte, conserte o altar do teu coração, o altar da tua vida. Permita que Deus faça algo de especial na tua vida nesta noite, que você saia daqui diferente de como entrou. Deus, remove a tristeza deste coração, remove, Senhor, as amarguras, remove, Senhor, os traumas, os tormentos, cura as feridas abertas, derrama do teu óleo, do teu bálsamo, do bálsamo de Gileade. Deus, em nome de Jesus, alcança esta casa, este lar, esta família. Alcança, Senhor, o pai, a mãe, os filhos. Alcança o marido, a esposa. Alcança, Senhor, em nome de Jesus. Muda e transforma, opera na vida de cada um deles.
em nome de Jesus, poderosamente, 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 aleluia, Então adorarei, então me renderei, louvarei, então adorarei, então me renderei. totalmente a ti. Aponte para baixo e diga: Satanás, tu és um inimigo derrotado na minha vida. Eu declaro que estou livre de todas as tuas acusações, e que a graça de Deus me alcança nesta noite, e que saio daqui diferente de como eu entrei, em nome de Jesus, e que a partir de agora viverei em novidade de vida. Amém. Aplauda Jesus e pode se sentar. Queridos, eu gostaria de dizer a vocês o quanto é importante você cuidar da casa do Senhor. No dia 10, mais uma vez, graças a Deus, pagamos o nosso aluguel, os nossos funcionários e as demais contas, pontualmente, porque Deus é fiel e por conta dos irmãos que amam esta igreja e amam esta obra. Nós temos um grupo de transmissão com pessoas aliançadas, na sua grande maioria são pessoas que respondem, são pessoas que contribuem, independente de já terem dizimado e ofertado. Você que não é dizimista, seja dizimista e permita que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Você que não é ofertante, permita também que em nome de Jesus, a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Que essa graça bendita do Senhor possa te alcançar e que você viva uma vida de graça, misericórdia, favor e bondade no nome de Jesus. Amém? No Velho Testamento nós vemos que Deus estabelece a prática da oferta. Igualmente hoje nós demonstramos o nosso amor e gratidão também através da nossa oferta de amor. Que você possa separar o teu melhor enquanto nós vamos cantar este cântico. O Pix está em tela. Você pode fazer o teu depósito, transferência ou oferta na administração da igreja. Entenda que toda semente que você planta, você vai viver um tempo de colheita. Muitas pessoas estão sem colheita porque pararam de plantar num determinado momento. E nós entendemos como isso é importante para você e para o reino de Deus. Separe o teu melhor, entregue a Jesus, e a oferta que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome do Senhor. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito. Vamos ficar em pé. Que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Diz quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Aleluia.
Estenda as mãos para cá, Pai, nós apresentamos a Ti o nosso dízimo e oferta. Apresentamos cada irmão e irmã que tem cuidado deste lugar, da Tua igreja, da Tua obra. Nós queremos pedir que a Tua bênção sobrenatural seja sobre todo aquele que tem contribuído de forma voluntária, não por necessidade, mas por alegria. Nós pedimos também que o Senhor olhe para aqueles que estão vivendo numa crise financeira, que estão passando pelo estreito, aperto e deserto. Em nome de Jesus, socorre este irmão e esta irmã. Abre uma porta excelente, uma porta que ninguém pode fechar. Que esta pessoa possa receber nesta noite uma resposta do céu, de algo que ela está esperando para a vida dela. Olha para aqueles que estão passando por um processo de seleção, para aqueles que estão aguardando um telefonema e serem chamados. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta e profissionais liberais. Abençoe, Pai, cada irmão que tem um sonho, um projeto no coração. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Devolve dignidade para os teus filhos. Tira os teus filhos da pobreza, miséria, falta, necessidade e prejuízo. Em nome de Jesus, que a Tua bênção repouse sobre todos e que os teus filhos sejam abençoados. Abençoe aqueles que contribuíram, que não contribuíram, que puderam, não puderam, e aqueles que não quiseram. Que o Teu amor nos constranja a todos, a ponto de sermos fiéis a Ti, como diz a Tua palavra. A Tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, o Senhor colocará sobre muito. Eu creio, Pai, na Tua promessa e na Tua palavra, em nome de Jesus. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Pai, nós abençoamos cada pedido de oração e cada projeto de vida que está depositado sobre este altar. Que a bênção do Altíssimo seja sobre cada um de vocês durante esta semana. Que os anjos do Senhor possam livrá-los de toda malignidade. Sejam alcançados por saúde, alegria, paz, e que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Diga: eu creio, amém. Assim seja e assim será. Vão na paz. Hoje é aniversário da Bárbara, né? Parabéns, glória a Deus. Mais alguém fez aniversário aí por esses dias? Deus abençoe, vão na paz, amo vocês.